gente, tudo tranquilo? Bora lá para mais uma videoaula? Hoje nós vamos resolver algumas questões envolvendo o princípio da conservação da quantidade de movimento ou momento linear, né? Bom, como vimos, quando a gente tem um sistema, né, e as forças externas a esse sistema elas se anulam, ou seja, a força resultante ela é zero, o impulso produzido nesse sistema também vai ser zero, né? Porque a gente sabe que o impulso é F delta T. E como vimos, o impulso ele é dado também pela variação da quantidade de movimento, né? O vetor impulso ele é igual ao vetor variação da quantidade de movimento. Isso significa que se a gente não tem forças externas atuando no sistema, né, a resultante delas é zero, nós não temos variação da quantidade de movimento. O que significa que a quantidade de movimento no início vai ser igual à quantidade de movimento no final. É o vetor, viu, galera? O vetor quantidade de movimento no início vai ser igual ao vetor quantidade de movimento no final. Ok? E isso é muito importante para a gente resolver problemas envolvendo colisões, tá? Bora lá então, vamos ver algumas questões aqui. Um sistema é constituído de duas esferas que se movem sobre um plano horizontal e colidem entre si num determinado instante. Então olha só, você tem ali duas esferas que estão se movendo num plano horizontal, então a gente sabe que nessas esferas a gente tem peso normal, né? Mas como elas estão na horizontal, essas forças se anulam. Então, nesse caso, o sistema são as esferas, né? E a força resultante é zero. Então, no sistema, a quantidade de movimento se conserva, né? O vetor quantidade de movimento do início vai ser igual ao vetor quantidade de movimento do final. Imediatamente após a colisão, pode-se afirmar que, referente ao sistema, permaneceu inalterada a quantidade de movimento aqui, resposta letra C. A gente não pode afirmar que a energia cinética ela se conservou, né, porque a gente não sabe o tipo de colisão que aconteceu ali, tá? Mas para todo tipo de colisão, um sistema fechado ali, o vetor quantidade de movimento se conserva, ok? Então bora lá para mais uma questão. Olha só, essa questão aqui do super-homem. Um asteroide aproxima-se perigosamente da Terra, ameaçando destruí-la. Sua massa é de 10 toneladas e sua velocidade de aproximação em relação à Terra é de 100 km por hora. Super-Homem é então convocado para salvar o planeta. Tendo sua massa de 50 kg, qual a velocidade em relação à Terra com que ele deve atingir frontalmente o asteroide para que os dois fiquem parados em relação à Terra após a colisão? Aí ele pede aí para desprezar a atração gravitacional da Terra, né? Isso porque, se a gente estivesse considerando a atração gravitacional da Terra, o vetor quantidade de movimento do sistema não ia se conservar, porque você tem um agente externo produzindo força ali no sistema, que é o asteroide com o super-homem, ok? Então, como estamos desprezando, a gente pode usar esse princípio aí da conservação da quantidade de movimento, certo, senhores? Então, olha só, no início aqui, o que a gente tem antes da colisão, hein? Bom, nós temos a quantidade de movimento aqui devido à velocidade desse asteroide, né? Que é de ter uma massa de 10 toneladas e velocidade de 100 km por hora, certo? Como a gente sabe que Q é igual a mv, né? Então, a quantidade de movimento do asteroide no início vai ser a massa dele, que são 10 toneladas, então a gente tem aí 10 vezes 10 elevado a 3 quilogramas, certo? Vezes a velocidade dele, que é de 100 quilômetros por hora. Eu vou deixar aqui em quilômetros por hora porque as alternativas estão em quilômetros por hora, tá? Então não vou passar para metro por segundo, não precisa. Esse vetor aí é a quantidade de movimento, né, do asteroide, certo?
Bom, como eles vão colidir frontalmente aí, eles têm sentidos opostos, né? A quantidade de movimento do asteroide com o do super-homem. Então eu vou falar que a quantidade de movimento do asteroide é positiva, certo? Então do super-homem tem que ser negativo, porque a velocidade tem sentido oposto, tudo bem? Que vai ser então, né? A massa aí do super-homem, ele tem aí uma massa de 50 kg. Pô, o super-homem tá magrinho demais, hein? Vezes a velocidade dele, que é o que a gente quer descobrir, certo? Isso daqui é a quantidade de movimento no início, que tem que ser igual no final. No final, o que a gente quer? Que o asteroide ele fique parado com relação à Terra, certo? Então vai ser a massa, né, do sistema ali, do asteroide com o super-homem, vezes a velocidade, que é zero, vai estar parado, né? Então a quantidade de movimento vai ser zero, beleza? Então para isso acontecer, a gente tem que 10 elevado a 4 vezes 100, né? A gente pode multiplicar isso aqui tudo de uma vez, né? E agora eu vou desconsiderar as unidades aqui, porque eu sei que minha velocidade vai dar em quilômetro por hora, já que esse quilograma vai cortar com esse quilograma aqui, tá bom? Então fica, né, 10 vezes 10 a 3, a gente tem 10 a 4, com 10 a 2, a gente tem 10 elevado a 6, ok? Isso daí vai ser igual a 50 vezes V. Eu vou cortar esse zero aqui com uma das potências aqui do 10 a 6, certo? Então a gente tem, seria 10 a 5, então eu vou colocar 10 vezes 10 a 4 e vou passar o 5 dividindo aqui. Esse vai ser o módulo da velocidade do super-homem, certo? Então 10 dividido por 5 dá 2, né? Então a gente tem 2 vezes 10 elevado a 4. Essa é a velocidade que o super-homem tem que ter em quilômetros por hora, ou seja, 20.000 km por hora. Resposta letra A, beleza? Bora lá para mais uma questão? Questão 3 agora, olha só, da nossa lista aí de quantidade de movimento. Um casal de patinadores pesando 80 kg e 60 kg, parados um de frente para o outro, empurram-se bruscamente de modo a se movimentarem em sentidos opostos sobre uma superfície horizontal sem atrito. Em determinado instante, o patinador mais pesado encontra-se a 12 metros do ponto onde os dois se empurraram. Calcule a distância em metros que separa os dois patinadores neste instante. Então, olha só, galera, deixa eu colocar essa figura aqui para a gente poder desenhar. Bom, a gente tem aí um patinador, ele tem uma massa de 80 kg, enquanto o outro aqui tem uma massa de 60 kg. Beleza? Então um empurrou o outro aqui, eles vão deslocar. Aí a questão fala que o patinador mais pesado, quando ele está a 12 metros do ponto onde eles estavam no início, né, ele quer saber a distância entre eles. Então aqui, esse outro patinador aqui, ele vai... Vamos arredar esse cara um pouquinho para cá, que era o ponto onde eles estavam no início, né? Então o outro patinador vai ter um deslocamento, sentido contrário aqui, igual a x, certo? A gente tem que achar o que? 12 mais x, é o que a gente quer, a distância entre eles, tá bom? Então olha só, aplicando o princípio da conservação da quantidade de movimento, né? O vetor quantidade de movimento no início tem que ser igual ao vetor quantidade de movimento no final, porque ali a gente tem peso normal, né? Essas forças elas se anulam, né? E a gente está desprezando aqui o atrito, tá? Então não tem impulso no sistema, então a quantidade de movimento se conserva. Então no início, o que a gente tem, hein? A gente vai ter 80 kg vezes a velocidade desse cara aí, que eu vou colocar ela negativa porque é para a esquerda, tá? Então menos a velocidade do primeiro patinador, vou falar que esse cara aqui é o primeiro, então aqui vai ser o segundo patinador, tudo bem? Mais, aí vai ser mais porque a quantidade de movimento do patinador 2 vai ser positivo porque é para a direita, tudo bem? Vai ser a massa dela aí, né, vezes a velocidade dela, que a gente não sabe, que eu vou chamar de V2. Bom, no final o que a gente tem? Bom, aqui eu inverti, né, na verdade esse cara aqui que é o final, né, porque vai ser um patinador para a esquerda e outro para a direita, após eles se empurrarem, né? Então, no início, a quantidade de movimento é zero, porque eles estavam em repouso, tá bom? Então, esse cara aqui é o início e esse cara aqui é o final, beleza? Então, fica assim, menos 80
V1 tem que ser igual, né? Eu vou passar esse cara para lá, então ele vai ficar positivo, tem que ser igual a 60 V2, beleza? O que é o V1? A gente sabe que a definição de velocidade é distância por tempo, certo? Então a gente pode substituir aqui, e aí fica 80 vezes velocidade 1 vai ser a distância 1, que é 12 metros, em um certo intervalo de tempo, né? Que tem que ser igual a 60 vezes o V2, aí vai ser o x dividido pelo mesmo intervalo de tempo, né? Porque o tempo que passa para um deslocar os 12 vai ser o tempo que leva para o outro deslocar o x, já que a gente quer a distância entre eles depois de um certo tempo, certo? Então a gente pode cortar esses dois ΔTs aqui, passa multiplicando, né? Também já vou aproveitar e simplificar aqui, esse cara com esse aqui com esse 6 aqui, né? 12 dividido por 6 vai dar 2, e 2 vezes 8 vai dar 16. Então a gente tem um x aí de 16 metros. Então podemos colocar aqui, ó, 16 metros. Então a distância entre eles, ela é de 28 metros, ok? Tranquilo, né? Vamos lá para mais uma questão? Uma questão até parecida, olha só, muito legal. Um skatista, sabendo que sua massa é de 45 kg, deseja saber a massa de sua irmãzinha menor. Sendo ele um bom conhecedor das leis da física, realiza o seguinte experimento. Ele fica sobre um skate e coloca sua irmãzinha sentada em outro skate distante 40 metros de sua posição, conforme a figura a seguir. Uma corda muito leve é amarrada no skate da irmãzinha e o skatista exerce um puxão na corda, trazendo o skate e a irmãzinha em sua direção, de forma que ambos se encontram a 10 metros da posição inicial do skatista. Sabendo que cada skate possui massa de 1 kg e desprezando o peso da corda e o atrito das rodas dos skates com o chão, após alguns cálculos, o skatista conclui que a massa de sua irmãzinha é de... Muito bem, então aplicando aqui o princípio da conservação da quantidade de movimento, a gente sabe que o Q, o vetor do início vai ser igual ao Q do final. Certo? No início, o que a gente tem? Não tem quantidade de movimento, né? Eles estão em repouso. Ele vai puxar ali a corda e aí eles vão encontrar a 10 metros de onde o irmão estava, né? 10 metros da posição inicial do skatista. 10 metros. Então foi o que ele deslocou para a esquerda, enquanto a irmãzinha dele deslocou aqui 30 metros, né? Pois a distância entre eles era de 40 metros. Muito bem. No final, o que a gente vai ter, hein? A gente tem a quantidade de movimento aqui da irmãzinha para a direita e do skatista aqui para a esquerda, certo? Então vai ser, eu vou falar que para a direita é positivo, tudo bem? Vai ser a massa da irmãzinha mais do skate, né? Porque ela está em cima aí do skate. Eu vou chamar essa massa aí de M, porque é o que a gente quer descobrir, tá? Vezes a velocidade dela, vou chamar de velocidade 1, tá? Menos, porque é menos, porque o skatista está indo para a esquerda, né? Vai ser a massa dele, a gente conhece a massa dele, fala aqui que ele tem uma massa de 45, mais o skate, então a gente tem 46 vezes a velocidade 2 aqui, né? A velocidade com que ele vai para a esquerda. Mais uma vez, como a gente sabe que velocidade é distância por tempo, então a gente pode substituir ali e aí fica 0 é igual. Já vou passar o outro cara aqui para lá, né, somando para ficar igual isso daí, acho que vai ficar mais bonitinho. Então fica 46 vezes V2, que vai ser a distância que é os 10 metros dividido por um certo intervalo de tempo, né? Isso daí tem que ser igual a MV, certo? MV1, né, que vai ser a distância, que é os 30 metros, no mesmo intervalo de tempo. A gente pode cortar aqui esses intervalos de tempo, o 0 aqui também, né? Então a gente tem que a massa da irmãzinha lá com o skate, né, é 46 dividido por 3. Isso daqui dá aproximadamente 15,3 quilogramas, né? Menos 1 kg do skate, aí a gente tem 14,3, que é a massa da irmãzinha. Beleza, galera?
Vamos fazer mais uma? Vamos lá? Um automóvel a 30 metros por segundo choca-se contra a traseira de outro de igual massa, que segue no mesmo sentido a 20 metros por segundo. Se os dois ficam unidos, a velocidade comum imediatamente após a colisão será em metros por segundo de... Então aqui a gente tem uma colisão totalmente inelástica, né? A gente tem uma máxima dissipação de energia cinética aqui, pois os automóveis eles ficaram unidos após a colisão. Então a velocidade relativa entre eles é zero, o que significa que a gente tem um coeficiente de restituição. A gente sabe que o coeficiente de restituição é a velocidade final dividido pela velocidade inicial relativa, certo? De um automóvel relativo ao outro. Então, como eles ficam unidos, a velocidade final relativa é zero. Então, a gente tem aqui um coeficiente de restituição igual a zero, tá? O que significa que é uma colisão totalmente inelástica aqui. Então, vamos lá, mas em todo tipo de colisão a gente pode aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento, pois as forças externas elas se anulam, certo? Então, olha só, a gente tem um automóvel aí que ele tinha uma velocidade de 30 metros por segundo e ele vai colidir com outro automóvel que tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Eles têm a mesma massa M, massa M aqui também, tá bom? E aí eles ficam unidos após a colisão, tá? Então a gente quer saber essa velocidade aqui após a colisão, certo? Então vamos lá. No início, o que a gente tem? Já que a gente sabe que o Q de antes tem que ser igual ao Q final, né? No início a gente tem M vezes 30, né? Eu vou colocar aqui para a direita é positivo, certo? Mais 20, M vezes 20, né? Ou 20 vezes M, tanto faz. M vezes 20, isso aqui é a quantidade de movimento de um carro e aqui é do outro, né? Como elas têm a mesma direção e sentido, a gente vai somar esses dois vetores aqui para achar o vetor resultante. Isso daqui tem que ser igual no final. No final, o que a gente tem? Tem os dois carros unidos. Então, a massa, ela é o dobro, é 2m, certo? Vezes a velocidade final após a colisão, que é o que a gente quer descobrir, né? Como a gente tem m em toda a equação aqui, a gente pode dividir toda a equação por m. Né? Se você não fica confortável aqui com esse mais, tem alguns alunos que não ficam, basta você colocar o m aqui em evidência e passar dividindo aqui, que você vai ver que os m's vão se cancelar. Tudo bem? Então, ficou 30 mais 20 tem que ser igual a 2VF, né? Então, 50 dividido por 2 vai ser igual a VF. Então, a gente tem uma velocidade final de 25 metros por segundo. Resposta letra B aqui. Ok, senhores? Muito bem, meus amores. Beijo para vocês. Até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau.